Olá, queridos, mais um programa aqui, Palavra e Poder. Sou a pastora Cleonice, estou aqui nos estúdios da Rede Fé FM, estou aqui juntamente com meu esposo. Estamos aqui para darmos início a mais um programa, mais uma participação aqui juntamente contigo, para podermos falar sobre a Palavra de Deus, falarmos sobre coisas boas, porque a verdade é que são tantas notícias, tantas palavras ruins, tantos prognósticos, né, de coisas ruins acontecendo aí pelo mundo afora, mas nós estamos aqui para falar de vida, para falarmos de poder, por isso o programa se chama Palavra e Poder. Esse programa é patrocinado pela Igreja Moriá. Temos aqui um tempo onde nós estamos voltados para falarmos sobre a fé, o fundamento da fé, a importância da fé e o que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. Nós, durante toda essa semana, falamos sobre jejum, falamos sobre a importância da fé, os ingredientes da fé, temos falado sobre temas importantíssimos para os dias de hoje. E se você quer estar acompanhando cada programa, se você perdeu, não pôde assistir, nós temos todos os programas gravados, estão na nossa página do YouTube, que é o @Igreja Moriá RP. Toda a programação nossa está gravada lá, inclusive os nossos cultos que são transmitidos de forma online também está lá. Então, se você quiser nos conhecer um pouquinho mais, além das programações aqui da Rádio Fé, você é nosso convidado. Estou aqui nos estúdios também com meu marido e nós estamos aqui dispostos a levar para você uma programação baseada no poder de Deus. Não é isso, amor? É isso, graças a Deus. E não tem como, né? A palavra de Deus diz que o Evangelho é boas novas, boas notícias. Nós não estamos aqui para dar más notícias. Não tem como. Alguém que fala, que abre a Bíblia para falar da Bíblia para alguém, não pode ficar dando más notícias. Porque o Evangelho não são más, são boas. Então você que está nos acompanhando, nós estamos aqui para trazer palavra de fé, de ânimo, de esperança, para que possa te levantar diante, às vezes, de situações que você está enfrentando. E, nós garantimos para você, não por nossa condição ou capacidade, mas pela capacidade e pelo poder de Deus, eu garanto para você. Deus disse assim: agindo eu, quem impedirá? Existe algum problema, alguma situação desse mundo que é maior do que Deus? Então, para uma pessoa que ela está doente ou enferma, vamos imaginar assim, né? Qual é a doença mais terrível? Sei lá qual. É o câncer. O estado terminal é maior do que Deus? Não. O que é esse câncer no estado terminal para o poder de Deus? É como nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Meu Deus é poderoso. Então, né? quando a gente tem esse conhecimento de Deus, essa visão, sabe, de Deus realmente, não uma religião, sabe, um Deus que tem olhos que não vê, ouvidos que não ouve, nariz que não cheira, como diz lá o Salmo, acho que 115, pés que não andam, mãos que não apalpam, aí é terrível. Mas quando você tem uma visão realmente da grandeza de Deus, né, amor? Quem é esse Deus? Quer dizer, ninguém criou e fez esse Deus. Pelo contrário, ele criou e fez todas as coisas. Sabe, um Deus que tem o planeta Terra inteiro. Como está lá em Isaías 40. Como se fosse um pinguinho de água que caiu de um balde na palma da mão dele. E eu creio nisso. Quando eu olho para aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Esse é o Deus que eu creio. Eu acredito assim. A visão, falando, não. A partir do momento que eu li aquele versículo, eu falei, nossa, Deus é tudo isso. Eu nunca mais na minha vida cheguei diante de Deus para falar, Deus, eu não estou aguentando porque o meu problema é muito grande. Não. A gente tem que aprender agora a inverter a situação. Se realmente a pessoa acredita nesse Deus tão grande, ela agora vai chegar para o problema, a situação que ela está enfrentando, e falar, problema? O que você é diante do Deus que eu creio? Você não é nada, porque grande é o meu Deus. Antes, quando eu não tinha entendimento e a visão de quem era o Deus, né, que eu servia, era apenas religioso, eu vivia choramingando diante de Deus, falando que o problema era grande. Mas agora,
depois desse encontro, esse entendimento, essa visão que eu tenho de Deus, revelada pelas Escrituras, não. Grande é o Deus que eu creio, que eu entreguei para ele a minha vida. Problemas, às vezes num conceito humano parece grande, mas quando você leva para o campo espiritual, no espírito, é nada, porque grande é o nosso Deus. E nós estamos aqui para falar desse Deus. Exatamente. Entendeu? Deus grande, um poderoso. Deus grande, poderoso. Ele disse, agindo eu, quando eu entro na peleja, na batalha por alguém que confia em mim, quem vai poder me deter? Quem vai poder me impedir? Ninguém, ninguém. Na verdade, existem situações que a Bíblia mostra para nós que ele não precisou fazer nada. Ele deu a ordem a um anjo. Falou, vai lá e resolve isso. E o anjo foi lá e resolveu toda a situação. Ele tem exércitos de anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Que ele apenas dá uma ordem e eles vão lá e executam. E a Bíblia diz que estes anjos de Deus estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão disponíveis para poder se unir conosco diante de todas as lutas e problemas que a gente possa enfrentar para nos ajudar a superar e vencer. A Bíblia diz que Deus já deu ordem no Salmo 91 a estes anjos para nos proteger e nos guardar por todos os caminhos por onde a gente for. E eu creio nisso. Então, cairão 1000 de um lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, porque eu estarei contigo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Muitas vezes a falta de conhecimento, né, das pessoas com relação a isso. A Deus. A grandeza de Deus tem causado tanto desespero no coração das pessoas, tanta tristeza, né? E hoje nós vamos falar, amor, um tema muito importante, e vamos falar de umas mulheres, de uns homens aqui na Bíblia, que eles têm algo para nos ensinar com a vida deles. E é muito bom quando nós lemos a Bíblia, né, e extraímos da palavra, né, amor, os exemplos que pessoas nos deixaram e nos deram. Verídicos, né? Está escrito. Que aconteceu. Isso aqui não é conto de fadas, é realmente coisas que comprovadas, né, que realmente aconteceu. E Ruth, né? Ruth. Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, no capítulo 1. Versículo 1. Versículo 1 ao versículo 5. Você quer ler? Eu comento. Eu leio. Posso Já ler? falei bastante coisa aqui, hein? Eu leio aqui, então vamos lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então aqui, eu vou dar uma paradinha aqui, né? Para a gente poder comentar algumas situações com relação a essa família. E essa família a gente vê que é o retrato de muitas famílias, que diante de uma situação, de uma adversidade, muda, né? Quer fugir do problema. Na verdade, Elimeleque, ele era o pai, ele era o marido da Noemi, né? Da Noemi, e ele, diante de uma situação que estava acontecendo ali, um problema, uma crise financeira, ele então tomou uma decisão, ele quis proteger a família, ele quis buscar algo melhor, ele quis tentar a vida em outro lugar. E, pastora, isso é errado? Não, não é. Mas nós precisamos tomar decisões certas, né, amor? E aqui a gente vê que esse problema aconteceu e não tinha uma causa. Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, quer dizer, eles estavam fazendo as coisas certas. Eles estavam julgando, estava havendo justiça, estava tudo caminhando bem. Porém, houve uma fome na terra. Veja que tem problemas que surgem
quando tudo está certo, eu não tô procurando, tô com o casamento, fazendo minha parte, trabalho, cuido da minha casa, cuido da minha família, e de repente vem um tempo de fome, vem um tempo de dificuldade, de necessidade. De repente eu procuro tratar bem meus filhos, cuido dos meus filhos, cuido dali, cuido daqui, meu marido e a esposa. Tudo com boa intenção do E coração, de né? repente os filhos se revoltam, entra um espírito de rebeldia, de revolta, e daqui a pouco esses jovens estão totalmente virados. De repente é na empresa, você trabalha, levanta cedo, se dedica, se empenha. E de repente vem um tempo de necessidade, de dificuldade, que você fala, meu Deus, mas eu estou procurando fazer as coisas certas, tenho procurado, né? E por que veio? Porque nem sempre os problemas que surgem por conta de... Tem gente que fala assim, eu devo estar pecando, eu devo estar... Deus não gosta de mim, Deus não me ouve, Deus... Não, Nasci queridos. para sofrer mesmo. Nasci para sofrer. Veja que os juízes estavam julgando, eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer. Eles não estavam em falta com as suas responsabilidades, mas ainda assim veio a dificuldade, veio uma fome, e diz que a fome era terrível, era grande, diz assim, houve fome na terra. E um homem de Belém, veja que ele era uma pessoa comum, como eu e você, e ele então teve uma ideia, vou sair de Belém e vou para Moabe, vou tentar lá em Moabe, a coisa está caminhando, está tendo trabalho, está tendo chuva, está tendo lavoura, está tendo tudo. Então eu vou para Moabe para poder tocar a vida. E ele foi. E chegando lá em Moabe, se instalaram lá, os filhos casaram e a família seguiu a vida. Porém, num período de 10 anos, morreu o marido e morreram os 2 filhos. Então, o que a gente vê aqui, que essa mudança resolveu um problema, que talvez fosse a vida financeira, mas, por outro lado, trouxe umas condições bem difíceis para essa família, porque essa mulher, depois de um tempo, ela fica sabendo que Moabe, que Belém de Judá, havia sido resolvida aquela situação. Aquela crise, né? Aquela crise econômica passou a haver fartura de pães. O que eu destaco aqui, amor, a intenção dele, a intenção do coração dele é proteger a família dele. Era boa. É o que a gente vai ver depois, a gente lê em Provérbios 14 e 12, que há caminhos para o homem que parece que há caminhos de bênçãos. Pode já ler, né? E o final são caminhos de morte. Provérbios depois a gente 14 e 12, pessoal. Vê lá, ó. Provérbios 14 e 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Foi exatamente o que aconteceu. Deus amaldiçoou. Não, Deus não fez nada disso. Entendeu? Qual o problema? Não é errado a pessoa, que nem você falou, sabe? Não só a mudança geográfica, mas às vezes espiritual. Mas a pessoa ela tem que tomar uma decisão, um posicionamento, uma atitude. Ela não está saindo do lugar. Mas assim, geograficamente, né? Mas de repente, espiritualmente, dentro da casa dela, num trabalho, a respeito de uma área da vida dela, ela precisa se posicionar. Ela vai ter que tomar uma atitude, uma decisão. Você entendeu? Qual é o problema às vezes? Que foi o caso do Elimeleque. Ele não consultou a Deus. Por quê? Aqui não é uma decisão individual. Eu estou indo sozinho. A gente vê muito isso, às vezes, aqui no Brasil. Às vezes o marido, né, vai trabalhar em algum lugar para depois levar a sua família, não sei o quê. Não deu certo, vou voltar. Entendeu? Vou voltar. No caso dele, já levou todo mundo. Só que tem um detalhe. O que representa Belém de Judá no hebraico? Casa de pães. Ele saiu de lugar, casa de pães. E para onde ele foi? Peregrinar nos campos de Moabe. Moabe. Então, se você se aprofundar aqui, você vai ver que era um povo que não era nem para existir, que era de um relacionamento incesto. Filhas com o pai. Então, assim, ele sai de um lugar abençoado, num lugar onde representava a casa de pães, e o texto é claro, foi peregrinar. Ele foi aventurar. Só que ele levou a esposa e levou os 2 filhos. E ficaram 10 anos lá.
Só que na sequência aí os textos vão falar que estão ouvindo de novo falar que lá em Belém de Judá voltou a prosperidade. Quer dizer, o que ele fez? Até pegando programas anteriores. Às vezes a pessoa surge uma luta e um problema, ao invés dela enfrentar, perseverar, lutar. Não, vamos, né, se unir aqui agora, que aqui é o nosso lugar, Belém de Judá, Casa de Pães. Ele, sem nenhuma direção, ele não consultou a Deus, ele não buscou a Deus, ele foi e tomou aquela decisão. Então há caminhos que para o homem parece que há caminhos de bênçãos, olha, estou resolvendo uma situação, estou saindo de um estado que está com uma crise econômica e eu vou para um lugar. Ao invés da situação melhorar ou ficar do mesmo jeito, quer dizer, ele morreu. Aqui o texto não fala como, de que jeito, de que maneira. E os 2 filhos, fruto desse casamento, morreram. E a esposa... perdas, né? Nessa família, né? Então, a caminho, não diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos, parece que há caminhos de vida, de bênçãos, e no final é morte? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quer dizer, ele toma uma decisão, não é errado a gente tomar as decisões, mas as nossas decisões, elas vão impactar no nosso futuro. E o futuro deles aqui foram perdas. E fica uma mulher, a Noemi, desamparada, não tem mais marido. Os 2 filhos que poderia agora, né, trazer, mãe, vem morar com a gente aqui, morreram e ficou só 2 noras. Quer dizer, olha a dificuldade. O que a gente vê aqui é que as escolhas, elas são motivadas por alguma situação, né? Toda escolha, quando ela é feita com base em alguma situação. E aqui a gente vê que Elimeleque, ele quer o bem, sim, ele está fazendo algo que ele julga que é bom, e aos olhos naturais é bom, porém, não era certo, não era o momento, né? Não era para fazer, não era aquela situação. Deus, se ele buscasse a Deus ali, se ele orasse, se ele tivesse um pouco mais de paciência, talvez ele veria a situação de uma outra maneira. Por quê? Porque ele sai por uma situação de problema e encontra problemas piores depois. Ele coloca a família em condições piores do que ela estaria ali em Belém. E nós vamos ver outro exemplo disso lá em Gênesis, capítulo 13, no versículo 8, numa situação onde o Abraão e Ló eram parentes também, familiares. Gênesis, capítulo 18, capítulo 13, versículo 8. Nós vamos ler o 8, o 9, o 10, nós vamos ler, eu vou resumir aqui, porque é longa a história, mas eu vou resumir, e depois você pode ler em casa com calma. Mas o que aconteceu aqui? Ló era sobrinho de Abraão. E eles cresceram e prosperaram e começaram a ter atrito os homens que cuidavam dos animais de Ló. Os empregados de cada um. Os que cuidavam dos animais de Abraão. Esses funcionários começaram a brigar. Não era Ló e Abraão. Porém, os funcionários começaram a ter divergência. O que o Abraão falou? Para a gente não ter problema, vamos separar. Você vai cuidar dos seus animais e eu vou cuidar dos meus, e a gente se afasta. Por quê? Tanto os seus animais são muitos como os meus. Então, para não ter esse problema e os nossos funcionários estarem discutindo, vamos separar. O Ló, então, tomou uma decisão. Qual foi a decisão? E tomar o conselho do tio. E fazer o quê? Então vamos se afastar. Só que ele olhou pelos olhos naturais. Ele viu uns campos, umas campinas, um lugar verdinho, cheio de vegetação. Ele falou, aqui tem água. Como ele tinha animais, ele falou, aqui vai ter alimento para os meus animais, vai ter água, aqui eu vou ter alimento para os animais, eu vou ter como plantar, vou ter agricultura. Beleza, vou para os lados de onde tem a vegetação. Sodoma e Gomorra. Só que ele não sabia que aquela direção ia cair em Sodoma e Gomorra. Ele estava vendo só o lado verde, o lado bom do que ele estava escolhendo. O Abraão, um homem de Deus, o que ele fez? Ele falou, bom, você já escolheu a direita, um exemplo, eu vou para a esquerda. Só que o Ló aqui, a gente vê 2 coisas aqui na atitude de Ló. Primeiro, quando o tio traz a posição, a escolha, situação. Ele não tinha dado a escolha, ele trouxe uma posição. E aí o Ló ia ter que escolher, mas o Ló, ele tipo assim, vou seguir minha vida.
Mas ele poderia ter falado, não, tio, vamos resolver a situação aqui com os nossos servos, com os nossos empregados, mas eu não quero sair A gente manda alguns embora, contrata outros, né? Pode vamos ser. fazer uma reunião com eles, vamos resolver isso aqui. Se não se acertar, a gente dá um jeito. Eu não vou largar o senhor, vou ficar com o senhor, porque o Abraão era um homem de fé, era o pai da fé, um homem que cuidou dele, criou um homem ele que desde criou pequenininho. ele. O Ló era sobrinho, ficou órfão, pequeno, e o Abraão trouxe ele, cuidou, criou como filho. Então aqui ele olha para o lado natural, os bens, e ele não titubia. Na hora que o Abraão traz a proposta, ele vai. E aqui o Ló, então, ele vai direcionado pelo quê? Pelos olhos. E aí ele segue o caminho, então, olhando para a vegetação, o lado bom, o lado de ter vantagem, que a nossa cultura brasileira, infelizmente, nós temos isso muito acentuado, queremos ter vantagem com as coisas, e muitas vezes acabamos nos dando mal como Elimeleque, como Ló também. O Ló não se arrebentou todo aqui, por quê? Porque o Abraão era um homem de Deus e estava na presença de Deus, buscando a Deus. E aí Ló foi livre da destruição que veio Sodoma e Gomorra. Então Ló, ele vai para Sodoma e Gomorra, achando que era uma cidade, e vai morar lá, leva as filhas, leva a esposa, leva a família para morar lá, e era uma cidade também como Nínive, muito mal, os homens perversos, pervertidos, uma inversão de valores, nada a ver com as coisas que Ló tinha aprendido, mas Ló ainda assim vai habitar no meio desse povo, leva as filhas crescem lá, adquirem aqueles costumes e acaba tendo vários problemas. Até quando Elimeleque vai morar nas terras de Moabe, são descendentes desse povo originado pelas filhas de Ló, tendo um relacionamento de incesto com Ló por conta de tudo que havia acontecido. Então veja, queridos, que decisões tomadas por impulsos ou pensamentos ou sentimentos errados vão nos colocar em problemas maiores, situações piores. Então, tome cuidado com decisões, orem a Deus, busque a direção de Deus, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, converse na família. Não tome decisão por um momento, por um impulso. Não saia fazendo as coisas, porque depois pode ter problemas, pode ter perdas, pode nascer situações que não eram para nascer, pode ser criadas circunstâncias que não eram para ser criadas. Esse povo mesmo, eles foi originado, não era nem para existir. Então, quantas coisas hoje as pessoas estão tendo em suas vidas que não eram para ter, né? E coisas, às vezes, até irreversíveis, né? Então, eu sempre falo com as jovens, às vezes, com as mulheres, eu falo, às vezes, uma atitude, um relacionamento, um encontro, uma saída, numa noite, né? Numa noite de prazer, por uns momentos de prazer, dali vem um filho, uma criança, que vai gerar compromisso para os dois para a vida inteira. Então, às vezes, uma atitude, uma sociedade onde se toma uma decisão e se empenha um patrimônio e aquele patrimônio vai embora, se quebra e depois a pessoa, às vezes, não tem como reaver mais. Então, assim, são decisões, são atitudes que precisam ser tomadas com muito direcionamento, muito, sabe, debaixo de muita oração, tendo a certeza do ambiente que você está entrando, onde você está pisando, para você não ter problema. Ló olhou o lado bom da situação, Elimeleque olhou o lado bom da situação, e assim somos muitos de nós, quando vamos tomar decisões, nós avaliamos o primeiro momento ali, só aquilo que nos convém, aquilo que os nossos olhos naturais veem. Se eles tivessem orado, Ló ia ver que ia acabar em Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída, né? Lá no versículo, vamos ver onde que aconteceu com Sodoma. Capítulo 19, Gênesis nós, 19, amor? No versículo 24 e o 25, quer dizer, o Ló que se separou do tio, ele não teve nem o cuidado de falar, tio, ora por mim, para que Deus me dê uma direção para onde eu fui. Ele simplesmente olhou, viu, bacana, bonito, né? Foi cobiçado pelos olhos, e depois entrou naquela cidade. A cultura da cidade era um povo pervertido, tanto é que desceu o fogo de Deus, né? E destruiu. E o que acontece no capítulo 19? Quer dizer, o Ló que um dia chegou lá próspero,
cheio de animais, até com empregados, pastores que cuidavam do, né? Diz assim o texto, ó, Gênesis então 19, perdão, versículo 24 e o 25. Diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, até lá a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Então, quer dizer... matando animais, né? Matando tudo, né? Só colocou aqui até o 24, mas eu vou ler. Não, aí vai falar, a mulher de Ló olhou para trás, tal. Quer dizer, o lugar foi totalmente destruído. É o 24 e o 25. Então, quer dizer, aqui o povo não se arrependeu, né? Porque o Abraão vai interceder a Deus por essa situação. Mas não houve arrependimento. Abraão chegou a começar falando de se tiver 50 justos, o Senhor preserva a cidade inteira por causa dele. Se tiver 10 justos, não tinha, né? Mas Deus, por amor a Abraão, ele preservou a vida de Ló, as 2 filhas e da esposa. Só que a esposa no caminho, né? E no 25 diz assim, né? E ele destruiu essas 2 cidades, que é Sodoma e Gomorra. E destruiu essas 2 cidades, também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Quer dizer, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e até essa cidade até hoje não produz nada lá. Nada. O cheiro forte naquela cidade, por quê? Enxofre. Porque cheira a morte naquele lugar. Uma cidade que se tornou estéril. Mas Ló acabou perdendo tudo. Por quê? Decisão errada. Queridos, tome cuidado com a sua decisão. Tudo que você for tomar decisão, não tome decisão por impulso, pela pressão. Não tome. Ore a Deus, busque a direção de Deus, converse, né? Você começou, você ora, vamos dar os endereços. Hoje é sexta-feira, hein? Então vamos lá. E aí, sexta-feira, amanhã sábado, depois domingo, os 2 cultos da igreja, endereço. Domingo nós teremos 2 cultos. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. Você é nosso convidado. Nosso endereço é Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, Igreja Moriá. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Nossos endereços das redes sociais, no Instagram é o @igrejamoriá.rp e no YouTube também, @igrejamoriá.rp. Temos um telefone de contato, se você quiser nos contactar pelo WhatsApp, o 16 99400 9450. Você pode estar nos mandando uma foto, pedido de oração, marcando um aconselhamento. Eu não sei, se você quiser estar entrando em contato conosco por alguma razão, esse é o nosso contato. Vai ser uma honra e um prazer receber vocês na nossa igreja. Vamos fazer oração então? Seu copo com água está aí preparado já? Então vamos lá, vamos unir nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te amamos e nós te agradecemos, Pai, por mais esse tempo aqui precioso que nos é concedido, Senhor, para podermos falar do Senhor, do teu poder e da importância que as nossas escolhas têm na nossa vida. Pai, como elas impactam o nosso futuro, o nosso presente, elas impactam nas nossas emoções, na nossa família, no nosso patrimônio, no nosso dinheiro, ela impacta também na nossa saúde. Deus, as nossas escolhas, elas podem impactar por todas a nossa geração, Senhor, e por isso nós estamos aqui nesse tempo falando sobre exemplos na palavra, mas teríamos vários aqui de homens e mulheres, Senhor, que até com a sua própria vida poderiam estar testemunhando sobre escolhas que fizeram erradas e que hoje se arrependem. Quantas pessoas hoje, ouvindo essa programação, assistindo, Senhor, esse programa pelo YouTube, pode estar também se encontrando como Ló, como também Elimeleque aqui, Senhor, de ter tomado decisões erradas e hoje olha para trás e fala: meu Deus, se eu soubesse, eu não teria agido assim. É verdade, Pai. Todos nós aqui já fizemos escolhas que também nos comprometeram, que talvez de alguma maneira trouxe um dano, uma perda. E hoje olhamos para trás e nos arrependemos. Pai, mas a verdade é que nós temos um futuro e nós temos um presente e precisamos dar conta dele. Não do passado, o passado já foi. E precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas do presente e do futuro. Porque muitas vezes, como Ló, foi atraído pelos olhos pela campina do Jordão, porque ele achava que ali era o melhor lugar.
teria o melhor resultado. Pai, ele não estava vendo além dos olhos naturais. A verdade é que nós, como homens, temos uma visão muito limitada. E muitas vezes aquilo que nós vemos que é bom, lá na frente nós vamos ter situações adversas para enfrentar. Meu Deus, eu te peço, abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos dessa pessoa, meu Deus, que talvez está para tomar decisões aqui, decisões, meu Pai, que vão impactar talvez na família. Casais que estão a ponto de se divorciar, estão decidindo parar, estão decidindo, meu Pai, acabar com a família. Deus, em nome de Jesus, traga direcionamento para este casal, meu Pai, que eles possam estar tomando a decisão certa, que eles possam estar sendo direcionados naquilo que eles estão fazendo, Pai. Filhos que estão prontos, Senhor, a se relacionar, a casar, a construir uma família e talvez estão sendo motivados pela emoção, pelo impulsionamento, e esta não é a pessoa certa, meu Deus, e vão comprometer todo o seu futuro. Crianças podem nascer debaixo de um relacionamento todo desestruturado por conta que são pessoas, meu Pai, que não nasceram para caminhar juntas. Meu Deus, que o Senhor venha mostrar, que o Senhor possa dar o direcionamento para essa pessoa, que talvez está para montar um negócio, talvez pedir conta no trabalho, para começar um negócio. Deus, tantas decisões sérias, meu Pai, que possamos estar aí para tomar, para decidir, mas nós estamos colocando diante do Senhor. Olha para cada pessoa que coloca diante do Senhor, através dessa programação que chegou para ela hoje, não por acaso, Senhor, mas porque o Senhor quer intervir nessa situação para fazer o melhor. Então ajuda essa pessoa a fazer a melhor escolha, para que ela não encontre dor, sofrimento e perdas no seu futuro. É o que nós te pedimos, Pai. Sim. Consagra essa água, coloque nela a virtude e poder do Senhor nessa água, para levar cura, para levar paz, para levar solução e saída, para que essa pessoa possa viver, meu Pai, e desfrutar da vida que o Senhor veio trazer para ela. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Amém, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Beba agora da água, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Palavra e Poder, e eu vou passar aqui para o meu esposo dar as considerações finais, mas eu já queria que você anotasse aí os nossos endereços. Nossa igreja, ela fica na cidade de Ribeirão Preto, na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Domingo nós vamos ter 2 cultos poderosos. Um culto de adoração, louvor, aprendizado da palavra, onde nós vamos unir a nossa fé num ambiente, numa atmosfera onde a glória de Deus vai descer e vai impactar a tua vida, a tua casa, a tua família. Você é nosso convidado. Rua Platina 121, em 2 horários, hein? De manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Que Deus abençoe, então, a todos vocês. Obrigado pela audiência de vocês, por estarem conosco aqui participando da programação. Que Deus ilumine a tua vida, teu coração, tua família, tua casa, teus negócios, tá bom? Um forte abraço, fiquem na paz e até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Ou até domingo, né? Às 9 da manhã ou às 7 horas da noite. Rua Platina, 121, Jardim Santa Cruz, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Graças a Deus.